A história da evolução. A Terra se formou há quase 5 bilhões de anos. Há indícios que a vida se originou há cerca de 3 bilhões de anos. Acreditam em 3 hipóteses para o surgimento da vida. A biogênese, os seres vivos surgiram a partir da matéria não viva. Biogênese, os seres vivos são originados de outros seres vivos. Evolução química, com reações químicas dos gases da atmosfera terem resultado compostos orgânicos simples. O passo mais importante foi o aparecimento de moléculas que se autoduplicavam, produzindo cópias de si mesmas. Por haver sido pouco depois deste estágio que criaturas simples como bactérias deram lugar aos primeiros fósseis. Naquela época, a maioria dos filos animais havia aparecido. A Terra foi colonizada pelos vertebrados há aproximadamente 250 milhões de anos por peixes com barbatanas lobuladas e pulmões, depois por anfíbios e por vários tipos de répteis. A evolução do homem. Os primatas experimentaram um processo de adaptação que começou no Paleoceno, há cerca de 65 milhões de anos. Muitos constituíram linhas evolutivas que podem ser considerados ancestrais do gênero humano. Ramapithecus foi considerado o elo entre os antropóides e os hominídeos evoluídos. Australopithecus tinha um pequeno crânio com alguns traços do chimpanzé, embora prevalecessem outras características que apontavam uma clara linha de humanização. É o mais antigo gênero conhecido de hominídeos. Homo habilis. Seus traços anatômicos levaram a sua classificação dentro de uma espécie mais evoluída, pois utilizava objetos de pedra. Tem aproximadamente 2 milhões de anos. Homo erectus. Era um ser metade macaco e metade homem, totalmente bípede, com a capacidade craniana quase o dobro da de seu ancestral, mas com a fronte e as órbitas mandíbulas semelhantes às dos macacos antropóides. Homo sapiens eram indivíduos de caixa craniana e costas grandes que teriam vivido na Europa e no Oriente Médio. O homem atual, frágil e relativamente desprotegido, apareceu entre as duas últimas glaciações. Em suas deficiências físicas, encontrou o desafio que seu grande cérebro enfrentou com êxito, aperfeiçoou a proteção contra as dificuldades e ameaças da natureza e inventou instrumentos para dominar o ambiente e diversificar suas condições de vida. Primeiras teorias evolucionistas. As primeiras teorias foram elaboradas por Lamarck e Darwin. Jean-Baptiste Lamarck. Suas ideias sobre a evolução partiam do princípio de que, uma vez que a natureza criou a primeira forma de vida, todas as formas subsequentes resultavam da ação do tempo e do ambiente sobre a organização dos seres vivos. Considerava que, a partir das formas de vida mais simples, surgiram de forma natural outras mais complexas. Esse processo estaria governado por 3 leis biológicas: a influência do meio ambiente sobre o desenvolvimento dos órgãos, a mudança da estrutura corporal com base no uso ou na falta de uso de certas partes do corpo, a herança dos caracteres adquiridos. Charles Darwin criou as bases da moderna teoria da evolução ao apresentar o conceito de que todas as formas de vida se desenvolveram em um lento processo de seleção natural. A teoria sustenta que os membros jovens das diferentes espécies competem intensamente pela sobrevivência. Os que sobrevivem e darão origem à geração seguinte tendem a incorporar modificações naturais favoráveis que se transmitem por meio da hereditariedade. Em consequência, cada geração será melhor em termos adaptativos em relação às anteriores. Esse processo gradual e contínuo é a causa da evolução das espécies.